Muito boa noite, seja bem-vindo ao Universo Porto, bancada de imprensa, a edição de quarta-feira do Universo Porto, como é habitual, com os nossos comentadores residentes em estúdio. À minha esquerda, José Cruz, muito boa noite, José Cruz, e à minha direita, Diogo Faria, muito boa noite, Diogo. Bem-vindos os dois aqui também a esta casa, nova casa, sala de estar do Porto Canal, aqui no Dragão, e estamos prontos então para olharmos para a atualidade da atenção que o Futebol do Porto merece por parte da imprensa, por parte dos mídias. Já sabe que pode e deve participar no programa através do e-mail universoporto@portocanal.pt. Esperemos ter a oportunidade para ler também as suas opiniões, os seus comentários sobre os temas que temos para abordar esta noite aqui no Porto Canal. Estamos a ser vistos naturalmente no Porto Canal e também na Futebol Clube Porto TV. Não se esqueça também de, durante o dia, olhar para a Futebol Clube Porto TV, a app do Futebol Clube Porto, para saber as mais recentes notícias e reportagens também, de fundo, por parte dos Dragões. Olhamos, Diogo, podemos começar pelo primeiro tema, no que diz respeito a um tema que já se alonga desde janeiro, digamos assim, de 2019, uma altura em que Valdemar Duarte teve umas considerações que já vamos recordar e entretanto, o processo todo foi prolongado e há agora uma deliberação da ERC sobre esse mesmo tema. Por isso, peço-te, antes de mais, antes de começarmos a olhar para este tema, que expliques um pouco aquilo que saiu também agora sobre esta situação. Bem, é muito simples. No dia 31 de julho, salvo erro, precisamente, no dia 31 de julho, a ERC tornou pública uma deliberação sobre a queixa que o Futebol Clube do Porto e o engenheiro Luís Gonçalves tinham apresentado contra Valdemar Duarte, jornalista da BTV, e contra necessariamente a BTV. É uma queixa, nós destacamos apenas alguns pontos desta deliberação na sua análise e fundamentação, por exemplo, esse ponto 39 em que o Conselho Regulador considera assinalável e meritório que a BTV tenha repudiado liminarmente as declarações de Valdemar Duarte, ainda que apenas em sede de oposição à queixa, como já veremos mais à frente, teremos tempo para analisar isso. Também o reconhecimento de que a gravidade das declarações foi salientada pelo próprio autor, que veio mais tarde a apresentar um pedido de desculpas, ainda que, como também vamos ver, muito tempo depois. E depois há a deliberação, no fundo, as conclusões a que chegou o Conselho Regulador da ERC, que, em primeiro lugar, opta por destacar que a BTV se dissociou e repudiou os termos de relato em causa. É logo a primeira coisa que a ERC destaca, e depois tem alguns parágrafos em que eu acho que nós só podemos caracterizar como uma leve censura à BTV face à gravidade daquilo que se passou. Confirmam que foram infringidos limites à liberdade de programação, que apelam à responsabilidade da BTV para ter cuidado na escolha dos seus comentadores, dos seus jornalistas e na sua atuação, e dizem que vão dar conhecimento à Comissão da Carteira Profissional dos jornalistas. Já se tinha pronunciado em tempo oportuno. Sim. E verberando a atuação do jornalista Valdemar Duarte. O sindicato. Sim, é que essa é a carteira profissional também, numa altura posterior à do Sindicato dos Jornalistas. Mas antes de falarmos, Diogo, peço desculpa, e José Cruz, antes de falarmos sobre aquilo que foi a deliberação da ERC, vamos recordar agora algumas das declarações, das palavras proferidas por Valdemar Duarte nesse dia 22 de janeiro, em que o Futebol Clube Porto eliminou o Benfica para a Taça da Liga. Mais de 5 minutos depois chegou a corja do Futebol Clube do Porto. Entre eles é o 28, que é o Filipe, o 33, que é o Pepe, e o 13, que é o Alex Telles. São os bandidos mor que batem nos adversários, insultam os árbitros, insultam toda a gente. Aqui falámos um deles, que é o tal engenheirinho. Engenheirinho de 1,5 m, mas um incendiário. Olha, repara bem nesta raiva, tem que pôr um assaimo ao homem, que isto mete nojo, falando à boa maneira de bocagem. É incrível. Este mafioso deste engenheiro Luís Gonçalves mete nojo. Aqui algumas das palavras de Valdemar Duarte, agora recordadas, José Cruz, e de facto, pelo aquilo que também ouvimos agora por parte do Diogo, no que diz respeito a esta deliberação, parece algo sem consequências práticas. Pois eu, o que gostava de dizer sobre a deliberação, de uma forma muito genérica, é que me parece uma mão cheia de nada. De uma vacuidade esta deliberação gritante.
E principalmente quando estão em causa valores muitíssimo importantes. Pode-se dizer que os 5 elementos do Conselho Regulador, da entidade reguladora da comunicação social, se abstiveram de zelar pelo bom andamento da comunicação social em Portugal. É isso que está aqui em causa. Eles, o Sr. Valdemar Duarte e a BTV podem ter ficado muito satisfeitos com esta deliberação. Acredito que sim, e esse objetivo foi cumprido. Mas isto foi dado uma luz verde pela ERC, a que qualquer jornalista, qualquer comentador, possa impunemente insultar quem lhe apetecer, apelar à violência gratuita, apelar ao ódio, neste caso ao ódio clubístico, sem nenhuma consequência, porque o precedente já é criado. A própria ERC diz que isto se verificou, e aliás, quer dizer, basta ouvir como nós ouvimos agora, mas depois isto não há nada. Foi só uma pequena amostra. Isto é só uma pequena amostra, claro, porque, por exemplo, a contestação, a queixa do Futebol Clube do Porto e do engenheiro Luís Gonçalves, praticamente é a transcrição destas alarvidades que foram ditas no dia 22 de janeiro num comentário a um jogo de futebol, pelo jornalista Valdemar Duarte. Ora bem, isto não pode passar, não pode cair em saco roto. A ERC tem responsabilidades acrescidas, está lá precisamente para zelar pelo cumprimento da lei. E ao fazer isto, ou deixar passar em claro a gravidade desta situação, dá luz verde a que se possam cometer todas as diatribes, que se possam dizer todas as alarvidades, porque agora não tem moral para condenar quem quer que seja. Isto é gravíssimo. Eu sei que os senhores da ERC são nomeados e são inamovíveis. E são nomeados por um prazo de 5 anos, penso eu, pela Assembleia da República. E têm de cumprir o mandato até ao fim. Mas a Assembleia da República acho que tem o dever de atentar numa coisa destas, porque eles demitiram-se das suas funções. Para fazer o frete ao Benfica, eu não sei, mas penso que sim. Não vejo outra razão. Não se vê outra razão. E mais à frente, eu vou querer mostrar a todos os espectadores que nos seguem que o critério não foi uniforme. Porque houve alturas em que o artigo 27 da Lei de Imprensa foi chamado à colação por esta mesma entidade, não foi por outro Conselho Regulador, foi por este Conselho Regulador, para, no caso vertente, condenar ou obrigar à existência de uma contraordenação contra a TVI por ilícitos exatamente iguais a estes. Embora não é no número 2, como foi o caso da TVI, desse artigo 27, mas sim no artigo 1, como foi agora, etc. Mas, quer dizer, há aqui uma dualidade de critérios, quer dizer, parece que foi uma deliberação feita à medida para não prejudicar e não hostilizar a BTV e, por arrastamento, o Benfica, portanto, e neste caso também para deixar passar incólume estas diatribes, estas coisas impensáveis que foram ditas por uma pessoa com a responsabilidade que é ser jornalista. Mas, Diogo, por outro lado, também, de facto, há ali, na opinião da ERC, um pedido de desculpa, foi noticiado também na altura, por parte do próprio Valdemar Duarte, um distanciamento da BTV a este tema. Isso também acabou por de certa forma, também levar a ERC a ter uma decisão menos severa, digamos assim? Provavelmente sim. Compreendes isso? Compreendes essa postura? Compreendo se o objetivo da ERC fosse pura e simplesmente ilibar o Benfica ou não condenar o Benfica de forma séria, porque de facto, e são duas situações diferentes, as desculpas de Valdemar Duarte e as desculpas da BTV, o distanciamento da BTV, são dois planos diferentes, mas que têm algo em comum, que é que não pegam, não fazem sentido. Nós podemos recordar, por exemplo, as desculpas de Valdemar Duarte surgiram no dia 14 de fevereiro, no Jornal do Benfica. E o jogo foi no dia 22 de janeiro. Por isso, mais de 3 semanas depois. E a quem é que o Valdemar Duarte pediu desculpa? Aos sócios do Benfica. Aos sócios do Benfica, à administração do Benfica, à direção da BTV e à classe jornalística, que ele diz que tem muito orgulho de pertencer à classe jornalística e não sei o quê. Ora, quem é que o Valdemar Duarte ofendeu durante o relato deste Futebol Clube do Porto Benfica, que de resto podemos recordar, o Futebol Clube do Porto venceu por 3-1, porque agora parece que para alguns também é uma coisa muito estranha o Futebol Clube do Porto vencer o Benfica, como venceu este fim de semana. Não, nesse dia também venceu categoricamente por 3-1. Mas como eu estava a dizer, quem o Valdemar Duarte insultou foi o Futebol Clube do Porto, foram os jogadores do Futebol Clube do Porto, a quem chamou cães, a quem chamou corja, foi o engenheiro Luís Gonçalves, a quem chamou mafioso e engenheirinho de 1,5 m, foi o clube, o Futebol Clube do Porto em geral.
E, apesar de ter tido quase um mês até ter a consciência, ter passado quase um mês até o Valdemar Duarte ter a consciência de que tinha de pedir desculpa, ele não teve a decência de pedir desculpa às pessoas e à instituição que ofendeu. Por isso, aquele pedido de desculpas vale 0. Porque não é ao Benfica, ele pede desculpas ao Benfica porquê? Que mal é que ele fez? Insulta o Futebol Clube do Porto e pede desculpas ao Benfica? Isto só cabe na cabeça de um maluquinho. Não cabe na cabeça de ninguém. De ninguém num estado normal. Mas, pelos vistos, para a ERC, isso serviu de atenuante e quase que prestam homenagem ao Valdemar Duarte, porque um mês depois lembrou-se de pedir desculpa ao Benfica. Por isso, é ridículo que a ERC tenha essa atuação. E o Benfica também não se... Que aliás, a ERC começa, é notável... A deliberação começa por isso, o ponto 1 é exatamente isso, é o ponto elogiar. 1 diz, delibera, registar que a BTV se dissociou e repudiou os termos de relato em causa. Mas quando é que isso aconteceu? Aconteceu no dia 28 de fevereiro, quando a BTV, quando o Benfica respondeu à queixa que foi apresentada pelo Futebol Clube do Porto e foi naturalmente convidado a contestar. Ou seja, na altura, quando as coisas aconteceram, a BTV e o Benfica não tiveram preocupação nenhuma em distanciar-se, em repudiar, que era o mínimo que se exigia perante coisas tão graves, perante insultos tão sérios. Por isso, não me parece que haja aqui sinceridade absolutamente nenhuma quando um pedido de desculpas institucional surge mais de um mês depois dos acontecimentos e depois é assim valorizado. E eu até recordo que houve um caso que nós falamos aqui também na altura. Na BTV estas coisas acontecem muitas vezes. Insultos, ofensas graves acontecem muitas vezes. E houve um caso que nós trouxemos aqui aos programas do Porto Canal, já não sei exatamente, em janeiro, em fevereiro, também pelo início do ano, que foi do José Nuno Martins, que insultou o Jorge Andrade, até com termos racistas, chamou besta negra ao Jorge Andrade. Nós reconhecemos, ao menos, que isso foi de manhã e o José Nuno Martins pediu desculpa à tarde, reconheceu que estava errado à tarde. Eu não sei se foi sincero ou não, mas foi à tarde, faz sentido, é quando se impõe, não é mais de um mês depois. Mas, pelos vistos, para a ERC é suficiente que seja mais de um mês depois e que seja desta forma que o Benfica atuou. Mas há pouco, José Cruz, falavas de critério não uniforme por parte Sim. da ERC. Não sei se tinha a ver com esta decisão e com base nestes pedidos de desculpa, no distanciamento, mas de facto há... Queres ir por aí? Vamos já por aí. Eu quero ir porque estavas a falar há pouco, sublinhaste esse facto. Sim, é curioso porque... É importante dizer isto. Não é a primeira vez que a ERC chuta para canto casos difíceis. É habitual, aliás. Eu tive o cuidado, ao preparar o programa 2, de ver as últimas deliberações da ERC e, na maior parte dos casos, faça queixas concretas, objetivas, que mereceriam até uma ação profilática por parte da ERC. Não, chutam para canto, não dão nem razão a um nem ao outro, ficam ali no meio da ponte como aos tolinhos. Há várias assim, mas há um caso muito semelhante, embora de proporções completamente distintas, que ocorreu no dia 15 de novembro de 2018, no dia 15 de novembro, na TVI. No Jornal da Noite da TVI, que é o principal espaço noticioso do canal, num espaço de reportagem de jornalismo de investigação, foi apresentada uma peça sobre o grupo IRA, Intervenção e Resgate Animal, apresentado como alegadamente terrorista e com alegadas ligações ao partido PAN, Pessoas, Animais e Natureza. Esta reportagem provocou uma série de queixas junto da ERC, queixas individuais, algumas delas naturalmente de pessoas ligadas tanto ao IRA como ao PAN, e na sua análise a este caso, a ERC deu como provados a violação do dever de rigor informativo, a violação da presunção de inocência, o recurso ao sensacionalismo e a criação de um infundado alarme social, potenciando o incitamento ao ódio, neste caso político. Ora bem, estes foram os crimes que a ERC, face à análise destas queixas, considerou que existiram concretamente. E face a estes ilícitos, a ERC decidiu abrir um processo de contraordenação, que é uma das decisões mais graves que a ERC pode tomar. Um processo de contraordenação contra a TVI,
por violação do artigo 27, número 2 da Lei de Televisão. Ao mesmo tempo que adotou uma recomendação com divulgação obrigatória na própria TVI. Isto é, a ERC fez uma recomendação, escreveu uma recomendação criticando a atuação da TVI, elencando os ilícitos que foram praticados e obrigou a TVI a ler essa recomendação no mesmo espaço noticioso onde a reportagem tinha sido emitida. Isto é uma medida extrema para este caso. Ora bem, o que está aqui em causa, porque acabei de dizer, é o número 2 do artigo 27 da Lei da Televisão. E o que diz este artigo? Diz assim, vou ler. Os serviços de programas televisivos não podem, através dos elementos de programação que difundam, incitar ao ódio racial, religioso, político ou gerado pela cor, origem étnica ou nacional, pelo sexo ou pela orientação sexual. Isto é o que diz o artigo, o número 2 do artigo 27 da Lei de Televisão, invocado pela ERC para condenar a TVI. Parece claro para mim e para a maioria, não tenho a mínima dúvida, para qualquer tribunal, que o legislador, ao elaborar este número, com esta redação, queria atingir qualquer forma de incitamento ao ódio. Não interessa a sua qualificação, se foi racial, se foi como diz aqui, religioso, político, ou gerado pela cor ou por qualquer outra coisa. O que era condenável era o incitamento ao ódio. Ora bem, este artigo, este número 2, serviu para abrir uma contraordenação contra a TVI. A BTV, pelos vistos, continua no regime de exceção. Continua a ser a única estação de televisão de um clube que pode transmitir os seus jogos em exclusivo, os seus jogos em casa em exclusivo. E agora, parece que também tem um regime de exceção, porque a ERC não considera, como se viu, que o número 2 do artigo 27 não pode ser aplicado aos insultos que incitam ao ódio por parte de um colaborador da BTV e que a BTV, de uma forma ardilosa, tentou pôr-se de lado. Sobre isso, portanto, isto parece-me claro. Há um regime de exceção para a BTV que a ERC disse que sim, senhora, que existe, porque não aplicou, tal como aplicou na TVI, o mesmo número, com a mesma modalidade e com a mesma penalidade. Isto parece, absolve a BTV e o jornalista e condena a um processo de contraordenação que no mínimo vai dar origem a uma multa a TVI. Eu não estou aqui a defender a TVI neste caso, atenção, eu estou a dizer é que houve 2 pesos e 2 medidas por parte da ERC na análise de um crime. O que está consubstanciado é o incitamento ao ódio. O que está consubstanciado nas duas situações é o incitamento ao ódio. E no caso da BTV, isso não conta. É verdade que lá no meio do seu arrazoado, o instrutor, o homem que escreveu esta deliberação, diz que o artigo número 2 do artigo 27 não fala do incitamento ao ódio clubístico. Ora, isto é uma artimanha. Isto é um truque jurídico. Porque eu não tenho dúvida, repito, qualquer tribunal, qualquer pessoa de bom senso acha que na legislação tal como ela existe, o que está aqui em causa não é a modalidade, a qualidade do crime de incitamento ao ódio. É o incitamento ao ódio ocorre analisado de per si. Ora bem, eu gostava também de dizer ainda, para terminar, que isto para mim parece-me claro como é água. Água límpida. Mas há outra questão que era importante analisar. O Diogo falou, e falou muito bem, da maneira como o Benfica e a BTV tentaram fazer a defesa deste caso. E o que é que disseram, além daquilo que ele disse, deram de mais 2 coisas. É que a BTV não podia agir disciplinarmente sobre o jornalista Valdemar Duarte porque ele não tem um vínculo formal, porque ele não teria um vínculo formal com a empresa. Isto é, era um colaborador eventual. Um prestador de serviços. Um prestador de serviços. Ora bem, isto é atirar areia para os olhos. Porque se ele é um colaborador prestador de serviços, ainda era mais fácil metê-lo, por exemplo, na jarra durante um tempo, porque nem tinham que lhe pagar salários nem nada disso. Quer dizer, se realmente se sentiram ofendidos, vexados e repudiam liminarmente aquilo que ele disse no programa, só tinha uma solução, era deixá-lo durante uns tempos sem aparecer, mas não foi isso que aconteceu. Ele continua a prestar serviços regularmente e continua a prestar serviços regularmente. Ainda ontem esteve na BTV. Pois é isso, quer dizer, é isso. E depois há outra coisa. A BTV e o Valdemar Duarte dizem, a BTV diz que se distanciou, e tu já disseste muito bem
que esperou quase 5 semanas para se distanciar. Não, esperou até ser... A BTV fazer isso. foi convidada quase pela ERC a distanciar-se e aceitou o convite e disse... E a tirar areia para os olhos, Claro. que só recebe quem quer. Vamos lá ver. Quer dizer, nós aqui achamos que isto é tirar areia para os olhos parece que foi e quase repudiamos a pedido. isso. E depois parece que foi quase a pedido, exatamente. Agora, em relação ao Valdemar Duarte e à BTV, é importante dizer uma coisa. Os pedidos de desculpa têm normas. Por exemplo, neste caso que eu referi da TVI, a TVI foi obrigada a ler uma recomendação da ERC no mesmo espaço noticioso em que tinha sido difundida a reportagem. É aquilo que se passa ao abrigo da lei de imprensa, quando se pede a reposição da verdade e o jornal ou o órgão de comunicação social acede a essa reposição da verdade. Tem que ser feito, tem que ter o mesmo destaque nos jornais, normalmente na primeira página, etc., ou na página correspondente em que foi feita a notícia da qual se pede a reposição da verdade. No fundo, o mesmo peso que o teve mesmo peso, exatamente. o artigo Ora, que tanto a cometeu erro. BTV como Valdemar Duarte não fizeram o pedido de desculpas, nem se distanciaram deste comportamento abominável. A BTV tinha toda a facilidade, bastava o diretor, um senhor Palacin, ou Palacin, não sei como é que se diz, ir à frente de uma câmara e dizer: isto que ele disse não tem nada a ver com a BTV, isto fere os princípios da BTV, distanciamos-nos disto, repudiamos este comportamento. Fizeram isso? Não. E o Valdemar Duarte apresentou um pedido de desculpas, sim, como tu disseste, não aos verdadeiros lesados, embora eu considere que os espectadores da BTV também foram lesados por este comportamento hediondo de uma pessoa que se diz jornalista. E, por outro lado, não tiveram a hombridade de o fazer no próprio espaço em que cometeram estas alevosias. É isso que eu gostava de dizer. Diogo, de facto, há pouco o José Cruz já falou sobre aquele artigo 2, salvo erro, o número 2 do 27º artigo, assim é que é, que, de facto, segundo esta deliberação da ERC, não se enquadra naquilo que foi dito por parte de Valdemar Duarte, e também peço que comentes essa demarcação, esse afastamento de um elemento que não tem uma ligação formal com a instituição BTV, neste caso. É a prática habitual do Benfica, porque, assim, Valdemar Duarte não tem um vínculo formal com o Benfica, por isso, segundo o Benfica, coitados, estamos de mãos atadas, não podemos agir disciplinarmente sobre ele. Pois não, então ponham-no na rua. Se acham que o que ele fez foi verdadeiramente grave, e foi, como é óbvio, é objetivo, quem faz uma coisa daquelas num relato de um jogo de futebol não tem condições para relatar jogos de futebol. A verdade é que o Valdemar Duarte continuou a relatar jogos de futebol na BTV. Continua. Quando o Benfica joga em casa, eles lá transmitem os jogos. Quando o Benfica joga fora, está o Valdemar Duarte a fazer o relato. Esta época continua assim. O Valdemar Duarte continua a participar num programa semanal da BTV, que eu nem sei como é que se chama, mas sei que ele participa lá, e fui confirmar, e também participou ontem, precisamente, exatamente, aqui estamos, com a imagem senhor é o tal Valdemar Duarte, cá está, esta imagem é de ontem. É de ontem, do Valdemar Duarte, por isso continua lá. O distanciamento é este. Por isso o Benfica não pode agir disciplinarmente, então eles parece que são umas vítimas do Valdemar Duarte. Eles dizem à ERC que estão continuados a continuar a levar com ele. E continuam todos estes meses depois. E Diogo, sobre a questão do ponto 2 do artigo 27º, de facto, não há ódio clubístico nesse artigo, mas há um incitamento, pelo menos pergunto, por parte de Valdemar Duarte. Há um incitamento ao ódio, há incitamento à violência quando Valdemar Duarte põe-se a dizer que contra o Porto tem de se jogar com a faca nos dentes e não sei o quê. Como é que entendes então que esta deliberação pareça, como disse o José Cruz, que foge precisamente pelo único caminho, se calhar nem era possível para Encontraram ali um formalismo, agarraram-se à letra da lei numa coisa em que conseguem dizer, bem, isto... Há aqui ódio racial? Não. Há aqui ódio por ser de outra nacionalidade? Não. Há aqui ódio por causa da orientação sexual? Não. Pronto. Então não é incitamento ao ódio. Por isso o ódio só cabe naquelas caixinhas que estão ali definidas. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Isto é, obviamente, incitamento ao ódio, porque incitamento ao ódio é ao ódio por qualquer coisa. Não é pelas coisas que diz na lei da televisão. Ódio é ódio. Seja ao que for, e acho que qualquer pessoa ouve o Valdemar Duarte e vê que há incitamento ao ódio. Mas ainda sobre esta demarcação. Esta demarcação está instituída ao mais alto nível no Benfica, porque eles nunca têm nada a ver com nada. O caso Paulo Gonçalves. O diretor jurídico do Benfica anda a corromper funcionários judiciais. O Benfica não tem
tem nada a ver com isso. O Pedro Guerra, o diretor de programas da BTV, tem contactos em que recebe informações ilegítimas que revelam, tem contactos que revelam que o Benfica pode ter interferência ilegítima ao nível da arbitragem. O Benfica não tem nada a ver com ele. Ele até está a recibos verdes, é como o Valdemar Duarte. Ele até está a recibos verdes, coitado, não podem agir sobre ele. O máximo que podem agir sobre ele é expulsá-lo do camarote presidencial do Estádio da Luz, como ainda fizeram no sábado, quando ele se envolveu numa altercação com um dirigente do Futebol Clube do Porto. Por isso isto é prática habitual no Benfica. Um dia descobrem o Luís Filipe Vieira é arguído no caso Lex, também por suspeitas de corrupção do juiz Rui Rangel, e por mais que nos digam que o Benfica não tem nada a ver com isso é mentira, porque o que está em causa, tanto quanto se sabe, é que o Luís Filipe Vieira queria obter favores do juiz Rui Rangel, oferecendo como contrapartida funções no Benfica, viagens com a equipa do Benfica, por isso o Benfica está lá metido. Qualquer dia, se acontecer alguma coisa ao Luís Filipe Vieira, o Benfica ainda arranja maneira de dizer que o Luís Filipe Vieira não tem nada a ver com o Benfica, é só um mero traficante de caminhões e de pneus e dessas coisas, ele não tem nada a ver com o Benfica. Isto é o habitual. Mas depois eles continuam todos, o Paulo Rangel não tem nada a ver com o Benfica. Aliás, Paulo Rangel, peço desculpa, o Paulo Gonçalves. Agora eu estava a misturar o juiz Rui Rangel com o Paulo Gonçalves e até dava o eurodeputado Paulo Rangel. Paulo Gonçalves não tem nada a ver com o Benfica, aquela corrupção de funcionários judiciais, apesar das informações que ele supostamente comprava até estarem relacionados com o clube, não tinham nada a ver com o Benfica, mas nós sabemos que hoje em dia o Paulo Gonçalves é empresário do futebol do Benfica, porque tanto quanto se sabe ele não faz negócios com mais clube nenhum. Ele continua a movimentar somas de dinheiro muito avultadas ao serviço do Benfica. Mas o Benfica demarcou-se dele porque ele saiu da estrutura. Acredita quem quer, deixa-se enganar quem quer. Com o Valdemar Duarte é exatamente a mesma coisa. Há uma demarcação formal do Benfica apenas e só quando a IERC convida o Benfica, porque é o que é suposto fazer, a contestar a queixa, mas ele continua lá, continua a fazer exatamente as mesmas coisas, continua com o mesmo perfil e nada se passa, porque para a IERC aquilo foi mais do que suficiente. E José Cruz, é um caso condenado ao esquecimento, se calhar a concessão feita ao Porto Canal e à Futebol Clube Porto TV? Não, essa é outra questão que eu gostava aqui assim, porque sem querer ser exaustivo e muito rapidamente eu gostava de fazer a cronologia deste acontecimento. Já aqui dissemos que isto aconteceu no dia 22 de janeiro. Data em que foi destilado permanentemente este ódio e este apelo à violência por parte do jornalista Valdemar Duarte. E a queixa do Futebol Clube Porto entrou na IERC no dia 12 de fevereiro. A oposição à queixa do Futebol Clube Porto e do engenheiro Luís Gonçalves surgiu 15 dias depois, ainda no mês de fevereiro. É curioso assinalar que houve também, que está prevista na lei, uma tentativa de conciliação entre as partes que ocorreu no dia 18 de março e que saiu frustrada naturalmente. E a deliberação, como disse o Diogo muito bem, foi publicada no dia 31 de julho. Ora bem, isto parece foram 6 meses praticamente, quase 6 meses. Mas o artigo 58 da lei que rege a própria entidade reguladora da comunicação social diz que o Conselho Regulador está obrigado a proferir uma decisão fundamentada num prazo de 30 dias a contar da data da oposição. Neste caso, a partir do dia 28 de fevereiro, quando o Benfica apresentou a sua contestação, havia 30 dias para o Conselho Regulador apresentar uma posição fundamentada. Não o fez. Demorou mais 4 meses do prazo que tinha. Eu costumo dizer que toda a gente sabe que há uma teoria que está generalizada na sociedade portuguesa, que quando há uma situação difícil, o melhor é deixar que o tempo cessar as coisas. Isto é, há a concepção de que se não se falar, se deixar diluir no tempo
a memória vai esmorecendo, vai-se esquecendo os factos, vão-se esquecendo dos factos, e se calhar foi isso que a entidade reguladora da comunicação social quis com a dilação no tempo deste processo. Porque é muito simples, não havia aqui necessidade de perícias nem de consultar técnicos, estava ali tudo. Os factos estavam apresentados, havia a prova factual de que aquilo foi dito, porque havia gravações, e havia a contestação do Benfica e a queixa do Futebol Clube do Porto. Portanto, era fácil haver, no prazo de 30 dias legal, para fazer essa apreciação. O que eu acho é que o que se pretendeu foi, de facto, deixar passar tempo, fazer cair isto no esquecimento. E já agora, nós estamos aqui num programa que é o Universo Porto, da bancada de imprensa. Eu acho muito curioso que nenhum órgão de comunicação social tenha sido alertado para esta deliberação da ERC. Ninguém se referiu a isto. E isto foi um assunto nacional. Até se foi falado na Assembleia da República. E nenhum órgão de comunicação social, escrito, de rádio e televisão, pegou neste tema. Isto é muito curioso, só foi o Porto Canal. Isto é submissão, é sujeição absoluta aos interesses do Benfica. E isto é uma vergonha para a ERC, porque a ERC, muitas vezes, ela própria tem uns serviços de imprensa para fazer chegar as suas deliberações aos órgãos de comunicação social, quanto mais não seja a agência de notícias, que depois a difunde e chega a todos os outros órgãos de comunicação social. Neste caso, a ERC, envergonhada provavelmente pelo trabalho que fez, não disse nada, manteve-se com o silêncio que não é dos inocentes, é dos culpados. E aqui pergunto, Diogo, abre-se um precedente agora para futuras situações, obviamente que não são as expectativas, nem é isso que se deseja, mas a verdade é que depois desta deliberação pode haver aqui um precedente levantado para situações semelhantes que acabam por não colidir com nenhum destes ódios que aqui são sublinhados? Pelo menos em relação ao Benfica, parece-me que sim, que é o Benfica. Nós sabemos que Portugal existem dois países, há Portugal e há o Benfiquistão. E no Benfiquistão o Benfica pode tudo e a ERC parece inevitavelmente ser uma instituição que está ao serviço do Benfiquistão. E por isso, sim, abre um precedente em relação ao Benfica. Eles podem tudo. Em relação aos outros, acho que não. Se passar uma coisa destas no Porto Canal, que eu espero que nunca aconteça e que se alguma vez acontecer, que seja o próprio Porto Canal e o Futebol Clube do Porto, que sejam os primeiros a demarcar-se se alguma vez alguém aqui tiver um comportamento como o Valdemar Duarte, algo que eu não acredito que aconteça, mas aí eu acredito que a ERC caia em cima do Porto Canal. Pelo menos com uma contra-ordenaçãozita é sagrado. Claro, também acho que sim. Até porque o histórico da ERC em relação à BTV é muito interessante. As deliberações da ERC estão todas disponíveis no site da ERC, desde que a ERC foi fundada, no fim dos anos 80 ou algo do género. E por isso é muito fácil ir lá e pesquisar e ver todas as deliberações relacionadas com a Benfica TV, um canal que foi fundado em 2008. Eu fiz hoje esse exercício, descontei as deliberações que têm a ver com aspectos formais relacionados com o negócio, com a publicidade ou coisas que não vêm para o caso, deliberações relacionadas com o conteúdo de programas e da programação da BTV. Curiosamente, entre 2010 e 2015, houve 6 que censuraram a BTV por causa de insultos dirigidos a adeptos do Futebol Clube do Porto, a quem chamavam suínos e porcos, por causa de um comentador da BTV que desejou a morte do presidente Pinto da Costa em 2011, por causa de outros insultos, por causa da divulgação de notícias falsas na BTV. Eu repito, entre 2010 e 2015. Desde 2015 não havia, esta é a primeira e é a vergonha que se vê. Há outro aspecto que é interessante cruzar com este, que é o seguinte. Desde que existe BTV, houve 3 conselhos reguladores da IERC com 3 presidentes. Azeredo Lopes, desde 2006 até 2011, Carlos Magno, de 2011 a 2017, e Sebastião Póvoas, desde 2017. Quantas deliberações censurando a BTV é que houve com Azeredo Lopes e Carlos Magno? 6. Quantas houve com Sebastião Póvoas? 0. Ou melhor, uma, é esta a primeira, e é a vergonha que se vê. E a pergunta que se impõe é, então a BTV deixou de ser censurada porque mudou de perfil, porque deixou de ser esta vergonha onde se insulta adeptos adversários, onde se deseja a morte do presidente do clube adversário, onde se divulga notícias falsas? Não.
A BTV não mudou. A BTV continua com isto tudo, continua com o José Nuno Martins a insultar com termos racistas adeptos de adversários, continua com o Valdemar Duarte a fazer estas coisas, continua com o Pedro Guerra, continua com aquele senhor que foi vice-presidente do Vale Azevedo, o José Manuel Antunes, a divulgar rankings falsos dos clubes mais corruptos da Europa. Isso tudo continua na BTV. A BTV não mudou, a IERC é que mudou e deixou de censurar como devia e como é a sua obrigação e de castigar na medida das suas possibilidades a BTV, desde que é liderada por Sebastião Póvoas. E depois há outras coisas. Há deliberações que não estão lá porque não existem e deviam estar lá porque deviam existir. E eu recordo apenas duas que também foram abordadas aqui no Porto Canal. Há uns tempos, o Rui Pedro Brás disse na TVI mentiras objetivas sobre o caso Apito Dourado, que disse que o presidente do Futebol Clube do Porto e a sua administração e o Futebol Clube do Porto só foram ilibados porque as escutas não contaram. Isso é uma mentira que a comunicação do Benfica tem tentado repetir muitas vezes até que se torne verdade, e para muita gente é verdade. Mas é mentira. Isso não é verdade. As escutas foram utilizadas, foram validadas e serviram para inocentar o Futebol Clube do Porto e os seus dirigentes. Quando o Rui Pedro Brás disse essa mentira, o nosso companheiro de painel e nosso amigo e companheiro de muitas outras ocasiões, Pedro Bragança, apresentou uma reclamação à IERC muito bem fundamentada, a dizer, atenção, este senhor na TVI, no dia tal, disse esta mentira e até enviou a prova de como aquilo era mentira, a prova que consta dos documentos do tribunal. O que é que a IERC fez? Arquivou. Isso não tem nada a ver com aquilo, é liberdade, ou seja, a IERC confunde a liberdade de opinião com a liberdade de inventar factos e de dizer mentiras, quando neste caso eram factos e mentiras, factos inventados e mentiras que tinham como objetivo denegrir o Futebol Clube do Porto. Outro exemplo, um adepto nosso, que também nos fez chegar, que se bem se recordam, no ano passado, no fim do jogo Benfica-Ajax para a Liga dos Campeões, houve aquelas cenas habituais em que os adeptos do Benfica agrediram adeptos do Ajax num hotel junto ao Estádio da Luz. O que é que um canal de televisão, salvo, não tenho a certeza, acho que foi a TVI, usou uma peça em que, em vez de usar imagens de adeptos do Benfica, a notícia era sobre essas agressões dos adeptos do Benfica, usou imagens de adeptos do Futebol Clube do Porto que não tinham absolutamente nada a ver com o caso. Um adepto nosso apresentou uma reclamação à IERC e o que é que a IERC fez? Arquivou. Porque é a liberdade de usar as imagens. A notícia é sobre os adeptos do Benfica que agridem os do Ajax. Usem os adeptos do Porto e induzam que foram os adeptos do Futebol Clube do Porto que tiveram a ver com aquilo. Por isso, é esta IERC que não censura o Benfica, arquiva estas coisas que são graves e agora, perante uma coisa desta gravidade como a que Valdemar Duarte fez, aceita as desculpas sonsas, ridículas, patéticas, hipócritas, acima de tudo, quer de Valdemar Duarte, quer da BTV, e passa quase uma esponja a dizer, pronto, tem de mudar um bocadinho, aquilo excedeu os limites, viola os direitos, mas na prática o que é que se passa? Nada. José Cruz? Muito rapidamente, sim. para concluir, que acho que já, pelo teu fácil, já acho que já passamos o tempo e, portanto, vou ser muito rápido. E vou referir, tentar concluir, dar aqui uma conclusão de tudo o que dissemos. Porque torno a afirmar que não é a primeira vez que a IERC chuta para canto situações difíceis. E os membros atuais deste Conselho de Regulador da IERC parecem que gostam de passar por entre os pingos da chuva. É uma característica que me parece que os define muito bem. E citando a popular Ivone Silva, com um vestido preto, nunca me comprometo. Mas a verdade é esta, é que esta IERC, com o Benfica e com o universo que está à volta do Benfica, neste caso a BTV, a IERC não quer complicações. É dura e inflexível quando a BTV ou o Benfica é o queixoso. E é totalmente benevolente, complacente até, quando o objeto das queixas é o próprio Benfica ou alguém do seu universo de influência. Isto caracteriza esta IERC. E é motivo de preocupação porque este regulador é muito importante. Condiciona a informação
com qualidade ou sem qualidade que existe neste país. E E se até- temos agora uma informação que é submissa e sem qualidade, é porque temos esta ERC. Exatamente, concordo plenamente com o Zé. Queria só recordar uma coisa que não vou aprofundar agora, mas sobre este histórico da IERC, não nos esquecemos da deliberação absolutamente vergonhosa de condenação do Porto Canal relativamente à divulgação dos e-mails do Benfica, que não por acaso é atualmente uma das principais peças mais citadas pela defesa do Benfica em todos os casos em tribunal Foi feita à relacionados medida. com o e-mail. Foi uma peça feita à medida por advogados contratados especificamente para fazerem aquilo e que, por coincidência, é uma coincidência dos diabos, é esse documento em que a ERC investiu tanto que a defesa do Benfica tanto cita e tanto usa em tribunal. Vamos avançar para outro dos temas que tem a ver também com o rescaldo do clássico do último sábado, a vitória do Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz, no clássico com o Benfica, e vamos ouvir o início do noticiário da TSF. São 10h30 menos uma hora nos Açores. Temas em destaque nesta hora a partir da redação TSF com Helena Vieira. O Benfica foi derrotado em casa pelo Futebol Clube do Porto. 2-0 foi o resultado. Vitória justa do adversário, disse Bruno Lage, que deu os parabéns a Sérgio Conceição. Para o técnico do Porto, este foi o melhor jogo dos azuis e brancos nesta época. Aqui a notícia de uma derrota do Benfica, José Cruz. Pois, é isso, quer dizer, a TSF, logo a seguir ao jogo, praticamente, no seu noticiário intercalar, aquilo que destaca é a derrota do Benfica, é o desaire da estratégia benfiquista, nunca salienta a qualidade da exibição do Futebol Clube do Porto e dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Isto é, a comunicação é sempre vista pelo prisma do Benfica. Isto é terrível para quem está no outro lado da bancada, para quem é adepto do Futebol Clube do Porto, do Famalicão, do Sporting, porque a maioria dos órgãos de comunicação social fazem as suas peças sobre a ótica e o prisma do que interessa ao Benfica. E é curioso que isto também tem o reflexo, às vezes, perverso no próprio Benfica. Como o Francisco J. Marques e o Pedro Bragança ontem muito bem mostraram, aquela peça, penso eu que era da TVI 24 ou do Correio da Manhã, para o caso pouco interessa, mas penso que era da TVI 24, em que as pessoas ouvidas, antes nas imediações do Estado da Luz, todos benfiquistas, prognosticavam vitórias por 5-0, 4-0. Isto é o reflexo desta onda cavalgada pela comunicação social que só vê Benfica. Só vê Benfica, está acima, é estratosférico, é galáctico. E a única coisa que existe em Portugal é o Benfica. E isto depois traz cair no mundo real, que é uma dor imensa, porque é um tombo, um estalhardaço completo. Mas o que eu gostava de dizer que a comunicação social tem culpa nesta euforia do Benfica. Mas há um responsável maior, e as pessoas esquecem-se disso, que é Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira, antes do clássico, depois da vitória do Benfica no Jamor, frente ao Belenenses, disse, e passo a citar, não estou a dizer palavra por palavra, mas a ideia foi esta, que a jogar assim ninguém nos para. Isto cria euforia desmedida. E coisas que são impensáveis, porque já as pessoas diziam que iam ser 4, 5-0, esquecendo-se que o último 5-0 entre os jogos do Porto e do Benfica foram de facto vitórias do Futebol Clube do Porto por 5-0 na Luz e no Estádio do Dragão. Quer dizer, a memória é terrível, prega-nos destas partidas. Finalmente, eu gostava também de dizer que isto implica muitas outras pessoas. Aliás, eu penso que nós temos também aqui um relato para mostrar que há pessoas que se deixaram abater completamente por esta derrota e já nem falam de futebol, não é? Já lá vamos a esse tweet de João Querido Manha, que também podemos ver, mas antes disso, e o Diogo pode até pegar já por esse mesmo tweet, mas antes disso vamos ler aqui um e-mail, já que o José Cruz fala da euforia encarnada, temos aqui um e-mail do Manuel Magalhães, que nos escreve de Lisboa e diz, pelo menos já no título do e-mail fanfarronices, e diz: boa noite, Valdemar Duarte, quem é? Os Lampiões não conhecem. Paulo Gonçalves, quem é?
E depois, Ana Gomes, quem é? O PS também não conhece. Farinha do mesmo saco, por isso o Clube do Regime ainda respira. É a opinião e a mensagem de Manuel Magalhães, mas de facto, Diogo, para além deste noticiário que ouvimos aqui, este excerto da TSF, há também um tweet que o José Cruz já estava a lançar e que tu podes também sublinhar. Mas até queria só dizer uma coisinha sobre a TSF, que é dizer sobre o jogo de sábado, o Futebol Clube do Porto venceu o Benfica, ou o Benfica foi derrotado pelo Futebol Clube do Porto, parece a mesma coisa, mas não é. E normalmente o que se faz quando se noticia um jogo de futebol, imaginemos, vamos falar do Paris Saint-Germain Nice. Se o Paris Saint-Germain ganhou 4-1, diz o Paris Saint-Germain venceu 4-1. Se ganhou o Nice, não se diz o Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Nice. Normalmente pega-se em quem ganhou. A atitude só pode ser diferente, por exemplo, aqui no Porto Canal, obviamente os resultados do Futebol Clube do Porto são lidos em função do Futebol Clube do Porto. Claro. E o que a TSF fez foi ler aquele resultado completamente em função do Benfica. Isso não é aceitável numa rádio nacional como a TSF. Se fosse uma rádio regional de Lisboa, uma rádio do Benfica, tudo bem. Eu acredito que não houvesse uma intenção, que eles não tenham pensado, vamos fazer isto aqui mesmo do prisma do Benfica, mas não, está impregnado. É uma manifestação típica do benfiquistão. Outra manifestação típica do benfiquistão é tudo o que escreve o João Querido Manha. E o João Querido Manha armou-se engraçadinho no dia 21 de agosto, acho que é essa a data do tweet que nós temos para mostrar, em que ele fala sobre, em que ele escreve sobre os resultados do Futebol Clube do Porto. Estamos com uns problemas em mostrar esse tweet, mas julgo que estará disponível ainda, a não ser que já tenha eliminado essa publicação. Já tenho aqui, eu posso ler. Diz, depois de o Gil Vicente perder por 3-0 com o Moreirense, hoje vejo o Krasnodar perdeu por 4-0 com o Olympiacos. Acho que sou bom em números, mas há aqui qualquer coisa que não bate certo. Ou seja, o João Querido Manha ensaia um daqueles exercícios patetas do... Bem, se eles perderam com o Gil Vicente e depois o Gil Vicente perdeu 3-0 com o Moreirense, então se eles tivessem jogado com o Moreirense tinham levado 6 ou 7 ou não sei o quê. E depois o que é que aconteceu? O Futebol Clube do Porto ganhou ao clube do João Querido Manha, ganhou por 2-0, com uma exibição em que não lhes deu qualquer hipótese de outro resultado. Foi uma exibição bastante sólida no Estádio da Luz. Notável. Deve ter deixado o João Querido Manha tão perturbado e ele deve ter começado a fazer contas, a pensar, bem, se o Benfica perde 2-0 com o Futebol Clube do Porto, como o Futebol Clube do Porto perdeu 2-1 com o Gil Vicente, e como o Gil Vicente perdeu 3-0 com o Moreirense, quando o Benfica for jogar com o Moreirense vai perder 17-0, 17-1, não sei. E então o que é que aconteceu? O João Querido Manha fez esse tweet no dia 21, entretanto, dá-se o jogo, foi no dia 25 e perdeu o pio. O João Querido Manha, no seu Twitter, onde ele escreve muito frequentemente sobre futebol, aconteceu-lhe uma coisa, eu confesso que às vezes acontecem coisas parecidas, quando tenho momentos tristes como adepto do Futebol Clube do Porto, tenho a tendência para pensar, bem, eu não ligo muito a futebol, gosto mais de handebol, mas depois passa-me. E o João Querido Manha passou os últimos dias a partilhar coisas de golfe. Uma altura em que podemos agora finalmente ver esse tweet, mas continua, Diogo. Passou os últimos dias sem escrever sobre futebol, não abriu o bico sobre o jogo. O João Querido Manha, que tem como handle Minderico, eu acho que seria mais adequado Pinderico ou Pindérico, apesar de lá não dar para meter acentos. Mas é uma sucessão de partilhas de tweets relacionados com golfe, que é uma coisa absolutamente... Mas eu tenho uma explicação para isso. Absolutamente impressionante. Depois tem aqui uma coisita do Neymar, mas sobre o futebol português ainda não se pronuncia desde o dia 21, que foi há uma semana. Sobre o clássico, absolutamente nada, por isso eu espero que ele esteja bem. Não, mas eu tenho muito rapidamente uma explicação para esse recurso a tweets sobre golfe. Porque o João Querido Manha provavelmente terá caído num buraco após a derrota do Benfica frente ao Futebol Clube do Porto. E, como caiu num buraco, o que lhe terá acontecido foi receber uma bola na cabeça, depois daquele claro all-in-one de Marega que estabeleceu o 2-0 final. A bola bateu-lhe na cabeça no buraco e pronto, ele ficou um bocadinho atordoado. Um azar duplo.
Um azar duplo. Vamos... Tiago, deixa-me só dizer uma frase, que é, Certo. nós falamos de João Querido Manha e o Twitter do João Querido Manha tem algum interesse, porquê? Porque o João Querido Manha é comentador na TVI, onde exerce a função de comentador independente e isento. É só por causa disso, porque se ele fosse só um adepto fanático do Benfica, que é o que ele é, mas se fosse só isso, nós obviamente não traríamos um tweet dele para um programa que se dedica à análise dos médias. Muito bem, vamos olhar para mais um tema e ainda temos tempo seguramente para o tweet da semana, mas para já olhamos para aquilo que foi dito num dos programas de ontem da PTV por José Manuel Antunes, aliás. O Canal 11 foi formado, 90% dos quadros do Canal 11 são provenientes da Sport TV, da Sporting TV e do Porto Canal. Só por si, isto já indicia quais são as tendências. Tendências, segundo José Manuel Antunes, Diogo? O José Manuel Antunes, o comentário é muito simples, é mentira. O José Manuel Antunes está a mentir. Não sei onde é que ele vai buscar essa ideia de que 90% das pessoas que foram contratadas para o Canal 11 foram recrutadas no Porto Canal, na Sporting TV e na Sport TV. Nesses não fiz contas. No Porto Canal sei que não foi recrutada uma única pessoa para o Canal 11. Tanto quanto sei, apenas há uma jornalista do Canal 11 que passou pelo Porto Canal, mas já saiu do Porto Canal, jogou há mais de 2 anos e trabalhava na Federação Portuguesa de Futebol e por isso não transitou diretamente do Porto Canal para o Canal 11, por isso aqui não houve contratação absolutamente nenhuma. Pude apurar que houve contratações na BTV, por acaso, o canal onde estas mentiras foram ditas, não de jornalistas, mas de técnicos e de produtores. Por isso, José Manuel Antunes, que ficou na história como uma das pessoas que ajudou a quase destruir o Benfica, sendo vice-presidente de um vigarista do calibre de Vale Azevedo, e agora é um grande apoiante de uma pessoa com o calibre de Luís Filipe Vieira, eu acho que isso também diz tudo sobre ele e por isso limitamos-nos a dizer isto é só mais uma mentira do mentiroso José Manuel Antunes. Pois, a credibilidade de José Manuel Antunes anda pelas ruas da amargura, mas eu gostava de dizer que esta intervenção dele não é disparatada de todo. Ela insere-se na estratégia delineada pelo Benfica, pelos mais altos responsáveis do Benfica, para dominar tudo o que tem a ver com o futebol. E, portanto, como há agora um novo canal televisivo, que até é da responsabilidade da Federação, convém lançar a confusão para tentar que as pessoas que sejam ainda convidadas a ingressar no canal, nomeadamente jornalistas, estejam alinhados com as posições defendidas pelo Benfica e já agora, de preferência, que sejam cartilheiros. Vamos olhar agora então para a parte final deste Universo Porto, bancada de imprensa, para o tweet da semana. E podemos lançar já esse tweet que foi escolhido então para esta edição de quarta-feira como o tweet da semana. Falamos de um ilustre portista, um grande dragão, e neste caso é precisamente Diogo Iker Casillas, que acabou por ser, de certa forma, mais um comentador aqui do programa Bancada de Imprensa, porque acabou por fazer também a revista de imprensa no passado domingo. Sim, foi precisamente por isso que o escolhemos. O Iker Casillas é, de facto, como tu disseste, um grande portista. Não nasceu portista como nós, mas tornou-se portista quando chegou ao Futebol Clube do Porto, integrou-se perfeitamente na nossa cidade, é indiscutivelmente um de nós, vibrou, como todos nós, com a nossa brilhante vitória no Estádio da Luz no sábado, e como ele já conhece bem o país, está bem integrado, sabe como é que funciona a nossa imprensa, terá ficado espantado com o predomínio azul e branco na imprensa de domingo, e por isso é que até destacou no Twitter com os olhos arregalados, e nós trouxemos-o até aqui também, não só para chamar a atenção daquelas capas, que de facto não tinham alternativa a não ser sublinhar a azul, com o azul bem vivo, o mérito do Futebol Clube do Porto no último sábado, mas também o fazemos precisamente porque gostamos de estar na companhia do Iker Casillas nesta análise dos assuntos da imprensa. José, muito rapidamente, já vamos ter a ficha técnica a passar. Este tweet só tinha imagens dos 3 órgãos de comunicação social da imprensa desportiva, mas se tivesse alguma legenda, Casillas de certeza que teria escrito: dragões juntos e a lutar como irmãos.
Muito bem, é aqui desta forma que nos despedimos com estes motos do Futebol Clube do Porto para esta temporada, sublinhados por José Cruz. Muito obrigado ao José Cruz e também ao Diogo Faria por mais uma edição do Universo Porto Bancada de Imprensa, que pode acompanhar no Porto Canal ou na Futebol Clube do Porto TV, seja como for, é sempre bem-vindo a esta sala de estar de todos os adeptos do Futebol Clube do Porto. E nós vemo-nos amanhã novamente nos horários habituais aqui no Porto Canal e todo o dia, sempre que quiser, na Futebol Clube do Porto TV. Até amanhã.